Fala galera, bom dia, vamos lá para mais um Morning Call, hoje dia 13 de abril, quarta-feira, dia de... saiu alguns dados econômicos de madrugada, muito bom, ontem a gente acabou acertando na veia ali, mas vamos falar um pouquinho sobre isso já. Então aqui ó, começar pelos índices, os índices ontem fecharam no negativo, 0,26 no negativo, que é pouco, tá? Nasdaq também 0,30, é bem pouco isso aqui, diante de tudo que saiu ontem, né? Então a expectativa da semana era dados de inflação dos Estados Unidos, de fato saiu aqui, IPC núcleo, para quem não sabe a diferença do núcleo, eu vou clicar lá. Aí você puxa mais embaixo, ó, é o CPI, né, como chama, para nós ali é o IPC, mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. Então, quando tem núcleo, sempre exclui alguma coisa. Neste caso aqui, exclui alimentos e energia. E diminuiu, né? Então, saiu vermelho ali, não é porque é ruim ou porque é bom, nem nada disso, mas é porque saiu abaixo do que era esperado. Então, o número anterior era 6,4 e acabou saindo 6,5 diante da expectativa ali de 6,6. Esse é o anual, né? Eu tô falando. Daí o mensal, mesma coisa. Expectativa lá de 0,5, saiu 0,3. E o número anterior era 0,5. Esse aqui a gente está falando do núcleo, que exclui dois itens ali, né? Energia e alimentação. E mais aqui embaixo saiu também o IPC anual, que é o recorde, nos últimos 40 anos é o maior, né? Número anterior 7,9, expectativa era de 8,4 e saiu acima do esperado, por isso saiu 8,5. E aí eu falei para vocês que o mercado ele pode ter uma reação imediata para depois digerir a informação e ir para o caminho, entre aspas, vou colocar aqui, ó, pequenininho, entre aspas, correto, e meio que foi isso que a gente viu acontecer, né? Então, de início, os mercados de forma geral, né? Os mercados, quando eu digo, é o mercado de forma geral mesmo. O dólar caiu de início, ó. Então, essas moedas aqui acabaram subindo, o dólar caiu, assim que saiu o dado econômico, o que não é normal, né, galera? Não é normal. Com dados de inflação mais alto, pressiona o Banco Central americano a justamente ter medidas mais pesadas e tal, mais agressivas. Então, os índices subiram, né? O Dow Jones subiu, o Nasdaq subiu, isso aqui na hora que saiu os dados econômicos, então rompendo aquelas LTBs que eu mostrei para vocês e por aí vai. Só que logo após isso, né, voltou a cair, aí devolveu tudo, as moedas devolveram tudo, o dólar neozelandês, ele acabou caindo mais do que se comparado com as outras moedas, porque teve decisão de taxa de juros, a gente já vai falar sobre isso. Os índices também devolveram tudo, ó, Dow Jones voltou aqui para baixo, Nasdaq voltou aqui para baixo, e aí fechou levemente negativo, como vocês viram ali, que é pouco, né, 0,2, por aí vai. Mas a gente teve uma volatilidade muito alta ontem. Bolsas da Europa. Hoje tá tudo meio misto, né? Enquanto as americanas estão no positivo, da Europa estão no negativo. Fechar essa janelinha aqui. Então tá aqui, ó. Hoje tá meio bagunçadão. China é tudo no positivo, Europa no negativo e Estados Unidos no positivo. Tudo meio misto. O que começa hoje? Começa a divulgação dos balanços das empresas do último trimestre, né? Então já saiu aqui JP Morgan, hoje saiu alguns bancos. Pode ver que tá vazio aqui ainda. Começa hoje. Então, a gente tem mais uma temporada aí de divulgação de balanços de empresas e é importante, extremamente importante isso aqui, porque os índices, de forma geral, é o que movimentam os mercados, né? E os índices são formados justamente por bancos, por empresas, por indústrias, e por aí vai. Então, começa hoje, tem que ficar de olho aqui, se setores surpreenderem, coisas desse tipo, acaba trazendo movimentação aí. Eu não acompanho um a um, né, muita coisa, são muitas empresas, mas já começa a sair. Esse aqui é de hoje, quarta-feira. Para quem não sabe aonde olhar, aqui no Investing tem, né, você vem aqui em calendário econômico, e daí aqui, ó, eventos econômicos, feriados, balanços, aí você clica ali, tem aqui. Inclusive aqui também tem, né, além de balanços, tem a tabela de dividendos, que são as datas, né, que as empresas vão pagar dividendos, desdobramentos, quando tem, né, que é feito com as ações, IPOs e vencimento de opções e por aí, de contratos futuros e por aí vai. Então tem bastante informação ali. Então a gente consegue ver data de balanço e o que saiu e quais empresas nesse lugar aqui, beleza? E aí, de madrugada, ontem à noite, né, 11 horas da noite, saiu decisão de taxa de juros do Banco da Nova Zelândia e surpreendeu. A taxa de juros lá estava em 1%, lembrando que a Nova Zelândia vem subindo a taxa de juros devagarinho também, e aí existiu uma expectativa de subir apenas 0,25% e eles acabaram subindo 0,5%. Acabaram surpreendendo o mercado também, é a maior alta de juros da história do Banco Central de lá, né, normalmente eles sobem de pouquinho em pouquinho, dessa vez foram mais agressivos, aí subindo a parada lá. De madrugada saiu o balanço comercial da China, bem positiva. Se eu não me engano,
Cadê? Tem da Austrália também. Saíram alguns dados de inflação do Reino Unido, IPP e IPC, todos eles acima do esperado. Índices de inflação aqui. Agora vocês aprenderam a ver se vocês estão craque, né? 3 horas da manhã saiu aqui, ó, o IPC do Reino Unido também, 7%, também é recorde. 6,2 no número anterior, expectativa para essa madrugada 6,7 e saiu 7%. Saiu acima do esperado. Então não confundam a cor, tá, gente? Não significa que verde é bom e vermelho é ruim. Nada disso. IPP também saiu, né? Que é o índice de preço ao produtor. Tudo bem mais alto, tudo gigante, tudo o dobro aqui, ó. Absurdo, absurdo. E aí mais alguns dados de inflação e tal, do Reino Unido, da Europa. E se eu não me engano é amanhã, né? Não é hoje. Amanhã tem decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu. Bem provável que venha alguma subida de juros aí logo pela Europa, né? Pelo Banco Central Europeu. Para hoje, IPP também dos Estados Unidos é importante, índice de preço ao produtor, quando você tiver dúvidas, clique em cima ali que você vai conseguir ver. A gente pode ter alguma volatilidade com isso aqui? Difícil. É bem difícil. A não ser que saia números malucos, assim. Tipo, esperando o X e sair XYZ lá. Às 11 horas, decisão de taxa de juros do Banco do Canadá também. Expectativa de 0,5% de aumento. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo os bancos centrais do mundo inteiro subindo a taxa de juros, né? E isso é importante acompanhar porque acaba mudando o carry, o carrego. Então, vocês ouvem muito falar sobre position trade, swing trade, scalper trade, day trade e esquecem que existe o carry, que é o mais importante de todos, sem dúvida nenhuma, que é o que movimenta muitos ativos e preço de ativos, é o carry trader. Então, a partir do momento em que a gente começa a ver essa movimentação dos bancos centrais pelo mundo, talvez o carrego entre alguns pares de moedas passe a ser interessante também. Então, a gente tem que depois analisar bem. Eu também vou parar e vou olhar bem. Talvez a gente tenha alguns swaps positivos aí que comece a receber, se tiver comprado ou vendido, enfim. Depois eu vou dar uma olhada lá. E aí, resto do dia, parece que hoje, essa madrugada, é bastante coisa, né? O resto do dia aqui, vai sair inflação na Argentina também, para quem tem curiosidade. Isso aqui não traz nenhum tipo de volatilidade pra gente que opera Forex, né? Mas a inflação na Argentina continua 50%, acima de 50% ao ano. Aí fica reclamando do Brasil aí. Nossos amigos ali estão com 51% ao ano. É triste demais isso aqui. A gente tá com 10 e chorando e reclamando, imagine eles. A gente sabe o que é isso, porque a gente já viveu isso. Mas é terrível, né? Isso aqui é terrível. E aí, mais à noite, variação do emprego da Austrália, taxa de participação. Se eu não me engano, ia sair da Austrália também decisão de taxa de juros. Eu não tô achando. Por isso que eu tô meio que enrolando aqui no devagar, mas eu não achei. Mas enfim, se vocês acharem aí, dá um toque aí nos comentários depois. De fato, não vi não, mas é isso. Bom, enquanto a sites de notícias, aqui no CNBC tá meio misto, diversas notícias aleatórias assim, mas sem muita importância. Mas aqui no Bloomberg tem uma que é interessante, eu vou deixar o link aí na descrição, vale a pena ler. Risco de estagflação faz investidores afundarem bilhões em hedges. Então, para quem não entende, hedge é proteção, tem muita gente tentando proteger patrimônio. Muitas vezes você vai em busca do dinheiro, do resultado, né? Você investe para poder receber algum tipo de retorno, né? Seja por dividendos, seja por a valorização do preço da ação em si, né? Mas em alguns momentos você sai ganhando quando você consegue se proteger. E aí, esse tipo de movimento é importante porque muitas vezes fundos e por aí vai, investidores, os grandes, né, estão se tentando proteger o capital. Pode ser sinais de alguma coisa. Bom, a gente sabe, inversão de curva de juros, aquela coisa toda em que você tem já uma expectativa, né, de que pode acontecer uma recessão. A gente está vendo um movimento de aumento de juros pelos bancos centrais de todos os países. A gente sabe que isso desacelera a economia. Bom, e vocês já sabem o contexto, principalmente para quem acompanha dia a dia aqui, tá? Então eu vou deixar essa matéria aqui para ler ali na descrição do vídeo. Eu acho que é bem importante dar uma lida nisso. De resto, falando sobre a guerra, falando um pouco, a Yellen vai alertar os governos contra minar sanções da Rússia. Também recomendo ler isso aqui, mas nada assim tão relevante. A gente não consegue lendo, né? Os sites de notícias, eles são importantes para quê? Para você ter uma ideia se o mercado tá mais otimista ou pessimista naquele dia. E a gente não tá lendo assim, não tem como. Hoje não dá. Tá muito misto. Enquanto eu tô gravando o Morning Call, a gente tá vendo aqui, ó. Eu tô vendo um movimento forte aqui, dólar caindo, né? Euro e Libra subindo, ó. Com o Yen também caindo. O Yen, ele tá próximo de romper essa LT... a gente consegue até ajustar ela. Tem duas aqui, né? Então tá aí. Isso aqui é Bull Trap, tá, gente? Bull Trap. Eu vou subir um vídeo hoje falando sobre Bull Trap. Então o Yen tá deixando um Bull Trap aí. Inclusive, não sei se vai dar tempo, mas de repente eu deixo aqui no card. Não sei se vai aparecer, tá, gente? Porque tá fazendo upload lá, não sei se vai dar tempo. Mas reparem que o australiano e o dólar neozelandês não está fazendo o mesmo movimento que o euro e que a Libra. Então pode ser que eles estejam atrasados.
Ó, pode ser que eles estejam com um movimento atrasado. Então, tomar cuidado só porque vai ter, se eu não me engano, vai ter decisão de taxa de juros da Austrália lá. Da Nova Zelândia já foi, né? Mas de uma forma ou de outra tá devendo uma correçãozinha aqui, essa queda. Então, é importante ficar de olho que, quem sabe, não dê um dólar fraco aí no início da manhã e essas moedas deem alguma oportunidade de compra. O ouro continua subindo sem parar, fazendo topos e fundos ascendentes, acabou de renovar topo de novo, então ele tá dando continuidade à tendência de alta. Isso aqui foi a volatilidade de ontem, né? Então, com inflação mais alta no mundo inteiro, o ouro continua aí sua jornada para cima. Quem sabe não volta ali nos $2.000, na casa dos $2.000 de novo. Por enquanto, tá, gente? Vou deixar claro, por enquanto. Enquanto os títulos tiverem rendimento, não é o título com rendimento negativo, mas enquanto não tiver valendo a pena ali, por enquanto é isso. Se a gente abrir aqui, ó, o TradingView, que eu mostrei para vocês, acho que foi ontem, começou a fazer formação de topo ali, mas está dando uma estabilizada. Chegou a bater o de 20 anos aqui, bater 3%. Então não para de subir. O mercado de títulos americano vai que vai. Foguetinho. O de 10 anos está 2,70 aqui. Então é importante ficar de olho nisso aqui. Porque a hora que começar a ficar mais atraente, o ouro vem para baixo. Beleza? Então é isso. Não se esqueça, nosso treinamento lá no mês de maio, né? No dia 16 a 20 de maio, por apenas R$ 7,90 ao mês. Vou deixar um vídeo aqui para quem quiser assistir também e não conhece. Link na descrição para você fazer parte dessa comunidade. Vale muito a pena. R$ 7,90, enfim, o que paga hoje? Não compra 200 gramas de cenoura. Valeu, galera. Ótimo dia de operações. Até o próximo Morning Call. Tchau.